sei que tem bastante gente nova aqui que chegou na última hora. Então, eu tenho um tema aqui que, evidentemente, vão ser só algumas pinceladas que eu vou trazer aqui. A gente teve um debate interessante sobre o mercado, depois a gente teve um debate muito interessante sobre P&D aqui com o Sol, super especialista. Eu não tenho nenhuma pretensão de falar sobre nenhum dos dois temas, muito menos do tema do solo, por falta de conhecimento, mas eu quero falar um pouco aqui sobre contexto internacional, né? Então, falar aqui sobre clima, né? A agricultura regenerativa nós sabemos fazer, mas o mundo discute o que é agricultura regenerativa com claros interesses comerciais, né? Então, é sobre isso que a gente está falando, sobre política, contexto de comércio internacional e sobre atingimento de metas climáticas, tá? Então, esse é o foco que eu queria dar aqui. Então, falar um pouquinho aqui rapidamente sobre a CropLife Brasil. Nós somos o resultado da junção de 5 associações antigas, né, que trabalham em 4 setores fundamentais aí de insumos, que são os setores de biológicos, né, de insumos, germoplasma, defensivos químicos e a biotecnologia. Né. Então, a CropLife está distribuída aí uma ampla rede internacional, né. A ideia é que trabalhe-se em políticas públicas que sejam comuns a esses países, sempre com foco na adoção de tecnologias no campo, né? Então, algumas CropLifes trabalham com foco maior em químicos, com foco maior em químicos e biotecnologia, e esse modelo do Brasil de reunir os 4 setores é um modelo bastante inovador, né? Está dentro da nossa rede. Bom, como o Eduardo comentou, a CropLife é o resultado de um reconhecimento de algo que já acontece no campo, né? Então, inclusive a gente vai falar um pouco disso para frente. Quando a gente fala de resiliência climática, eu diria que, se a gente pudesse adotar um sinônimo, é basicamente tecnologia, né? Então, assim, hoje a resiliência climática está centrada em produtividade e tecnologia, né? Maior oferta de produtos, não restrição, né? a uma adoção alternativa entre um ou outro, né? Então, o Eduardo comentou isso, agora é a era do E, né? Não é complementariedade, então os químicos se relacionam com os biológicos, germoplasma traz aí uma série de inovações, né? Biotecnologia, enfim, totalmente relacionado. Então, quando a gente pensa numa semente, a gente pensa no melhoramento, a gente pensa na tecnologia que está ali dentro, e trazendo aí um desenho que talvez pudesse ser quase um grifo de tudo isso, né? Juntando tudo isso, a gente tem toda a parte de agricultura digital, né? Então, eu vou entrar um pouquinho nesses detalhes. Aqui as nossas associadas, né? Então, como o Solon comentou, eu também me perco um pouco na contagem de uma mais, uma menos, mas enfim, a gente tem um quadro aí de mais de 50 associadas, é uma associação divertida no dia a dia, bem complexa, com empresas grandes, médias, pequenas, multinacionais, nacionais. Então, fica aqui uma fotografia, né, do nosso quadro. E aí, começar a falar um pouco não é novidade para ninguém, né? Quais são os desafios aqui que a agricultura do mundo ela se insere, né? Então, a gente tem de um lado uma população crescente que cresce mais em algumas regiões do mundo, se estabilizou em outras regiões, né? Mas de fato, quando a gente olha para o contexto global, a população cresce, né? E há uma projeção de contínuo crescimento aí até 2050. A gente precisa de mais alimento, né? E a agricultura que vai fornecer isso. Por outro lado, a gente tem uma pressão cada vez maior por uma produção que gere menos pressão sobre os ecossistemas, sobre o uso de recursos naturais, né? Então, há uma discussão muito tensa, né, entre o que é a produção sustentável, o que é uma produção que respeite os limites da natureza, mas fato é que essas pressões aumentam, os debates eles se intensificam e existe um nível técnico, científico, mas existe um nível de narrativas que a gente precisa controlar como Brasil, né? Então, nós como Brasil, pelo tamanho da nossa produção agrícola, nós sempre estaremos sentados a essa mesa, né? Então, sempre que se discutir clima, agricultura, produção de alimentos, o Brasil deveria estar presente se não tiver um erro. E a gente precisa estar muito atento a esses debates para que a gente consiga influenciar, né, de acordo com os nossos interesses e de acordo com o nosso papel, né?
Então, vai trazer um pouco sobre o Brasil, né? Então, o panorama brasileiro, também todos já conhecem, né, esse gráfico. Quando a gente olha aí nos últimos 40 anos, a gente teve um salto muito expressivo de produtividade, né? Então, quando a gente fala de produção sustentável, produtividade é intrínseco, né, dentro desse conceito. Quanto mais eu produzo dentro da mesma área, menor a pressão sobre os recursos naturais, é evidente. Isso não é tão claro, né, aí fora. Então, quando a gente mostra esse dado, o que a gente ouve bastante é: tá bom, né, isso já aconteceu, e agora? Né? E o desmatamento? Né? Então, mas esse dado aqui ele não pode ser esquecido, né? Isso daqui foi uma grande evolução que a agricultura brasileira passou e continua passando. Aqui eu trago um pouquinho dos dados sobre cultura, né? Então, também dados conhecidos por vocês. Quando a gente olha para os grãos, quando a gente olha para a cana, a gente teve um crescimento de produção muito expressivo, né? Nesse período aí de 80 a 2020. Né? Bom, como eu comentei no início, né, e aí para fechar essa fala sobre produção, tudo isso aconteceu em parte nesse período e vai continuar se intensificando graças à agricultura digital, né? Então, quando a gente pensa hoje na adoção de drones, de inteligência artificial, na quantidade de sensoriamentos e coletas de dados que existem hoje nas propriedades, então não é incomum, né, quando a gente fala de agricultura regenerativa, a gente visitar propriedades que já têm uma coleta de dados meteorológicos impressionante, né? Então, os níveis de produção já não se alteram tanto de acordo com diferenças nas precipitações, claro. Não estou falando de eventos extremos, né? Estou falando de diferenças aí que acontecem dentro de uma curva de normalidade. Isso faz muita diferença, né, nas tomadas de decisão. Então a gente sabe que, do ponto de vista de riscos climáticos, a agricultura é uma fábrica a céu aberto, então a exposição aos riscos é gigantesca, e a gente sabe que a quantidade de tomadas de decisão durante uma produção agrícola é enorme, né? Então, quanto mais subsídios a gente tem, a agricultura digital traz isso, mais eficiente essa produção vai se tornando. Então, eu queria trazer um pouco desse panorama brasileiro. Esses slides depois eu posso disponibilizar, né? Eu trago alguns dados sobre presença de agtechs. É evidente que a gente tem uma concentração um pouco desigual no Brasil, né? É algo que a gente tem que trabalhar a nível de políticas públicas, mas eu acho que a gente tem aí bons resultados, né, que a gente pode demonstrar. Bom, e aí vamos falar um pouco agora sobre a agricultura regenerativa. De novo, minha ideia não é falar tecnicamente sobre a agricultura regenerativa, né? Mas muito mais do ponto de vista de políticas, né? Então, passando aqui, eu queria tentar nesses próximos slides trazer um pouco do contexto de agricultura regenerativa, clima e os bioinsumos, né? Então, como é que essas realidades aí elas se relacionam? E aí eu acho que a gente tem que começar falando do que é agricultura de baixo carbono para o Brasil, né, para o governo brasileiro. Então, acho que não existe uma tradução melhor para essa missão do Brasil dentro da agricultura de baixo carbono do que o Plano ABC, né? O Plano ABC, não ABC+, né, o ABC, que foi o primeiro plano, ele foi inaugurado após a COP de Copenhague, né, em 2009, e foi o plano que trouxe metas voluntárias para que o Brasil se posicionasse no cumprimento de metas climáticas a partir da agricultura no período de 2010 a 2020. Quando a gente olha ali, o Plano ABC basicamente é um plano de incentivo de ferramentas, tecnologias e ampliação e verificação disso no campo, né, de acordo com a área, de acordo com a mitigação de gases. Então, quando a gente olha ali os eixos bem conhecidos, que continuam no plano atual, que é o Plano ABC+, que é a recuperação de passagens degradadas, IAPF, o sistema de plantio direto, que o Brasil é um exemplo do mundo, florestas plantadas, fixação biológica de nitrogênio e tratamento de dejetos animais. O que é interessante, e é algo que a gente tem que reconhecer, né? Com todas as dificuldades que a gente sabe que existem em cada uma dessas ferramentas, com as diferenças entre as regiões, diferenças de adoção, a gente passou o cumprimento da meta, né? Então,
Quando a gente olha a meta de cumprimento voluntário até 2020, que foi assumida pelo Brasil, ela foi uma meta de adoção dessas tecnologias em 35,5 milhões de hectares. Em 2020, a gente conseguiu comprovar a adoção dessas tecnologias em 52 milhões de hectares. Então a gente estava falando de uma Alemanha, agora a gente está falando de uma Alemanha e meia. Esse dado, ele tem muitas nuances dentro dele, mas o que eu acho interessante é porque a gente esquece que essas dimensões, elas não são muito conhecidas lá fora, né? Então, quando você vai falar com um holandês sobre agricultura, ele fala de uma agricultura que ele percorre em poucas horas de viagem, né? Então ele sai de uma propriedade, de uma realidade climática, vai para outra, enfim. Aqui a gente está falando de um país de tamanho continental, né? Então, quando a gente pensa no que significa o sistema de plantio direto no Mato Piba e o que significa o sistema de plantio direto no Sul, o sistema de plantio direto no Mato Grosso, a gente sabe que tem diferenças, né? Mas a gente tem que trabalhar na nossa realidade, na comprovação e na comprovação de avanços, né? Então, eu acho que esse dado aqui é um dado que é importante da gente não esquecer. Bom, aí a gente, trazendo aqui um pouco, né, de uma caracterização do que seriam essas ferramentas, eu queria só comentar um pouco sobre recuperação de pastagens degradadas, justamente sobre essas nuances, né? Então, quando a gente fala de pastagem degradada, a gente tem níveis de degradação, né? Então, a gente tem hoje aí uma área estimada de 168 milhões de hectares de pastagens. Eu confesso que eu não sei se esse número está precisamente atualizado agora com os últimos levantamentos do governo, mas eu acho que é interessante a gente olhar os percentuais, né? Então, estima-se que 26% aproximadamente dessa área está em forte estado de degradação, é um tipo de política, um tipo de tratamento público para essas áreas. Cerca de 38% moderadamente degradado e 41% em bom estado. São políticas completamente diferentes, né, para esses três tipos de área. E políticas diferentes para abordagem em relação a essas áreas, e a gente tem que pensar o que a gente quer, como a gente quer destinar essas áreas depois, né? Áreas agrícolas, áreas para criação animal. Então, eu queria trazer esse dado aqui porque são muitas nuances, o Brasil é um país grande, e vamos lá, avançamos, né? Então, hoje, quando a gente fala de agricultura de baixo carbono no Brasil, a gente fala de plano ABC+. A grande novidade do plano ABC+, foi, pelo menos aqui nesse espaço, o reconhecimento de que a adoção de bioinsumos traz efeitos climáticos tanto do ponto de vista de resiliência quanto de mitigação, né? Então, a gente tem, de fato, né, a extensão de vários dos avanços que a gente teve no plano ABC. Então, é necessário que a gente tenha programas de capacitação, que a gente incentive a adoção e qualificação da adoção dessas tecnologias no campo, mas os bioinsumos agora entram como um eixo específico do Plano de Agricultura de Baixo Carbono, com uma meta até 2030 de adoção de bioinsumos em 13 milhões de hectares. Tá? Então, eu acho que é interessante, a gente tem que ter esse olhar aí, numérico, né, para o clima. E, bom, quando a gente fala de resiliência, na minha cabeça a gente sempre está falando de tecnologia, como eu comentei, né? De ganhos para o agricultor, a gente está falando de uma oferta de tecnologia, de uma qualificação da produção, de maior produção na mesma área. E quando a gente fala de agricultura regenerativa, a gente está falando de uma agricultura que trabalhe, que conviva bem com a natureza, né? Por poder dizer assim. Então a gente está falando são conceitos que variam no mundo, né? Então a gente pode ouvir falar de agricultura regenerativa sem uso de químicos, né? Talvez na França, enfim, você tem grupos que vão defender diferentes conceitos de agricultura regenerativa. Delimitar quais são as tecnologias que deveriam ou não ser aplicadas na agricultura regenerativa, em qual proporção, acho que isso seria um erro, né? Mas eu acho que a gente não pode esquecer que a gente precisa considerar que a agricultura regenerativa precisa trabalhar em condições climáticas imprevisíveis, e o Brasil tem um cenário de pressões muito grande, né, nesse sentido. A gente tem que pensar em redução de emissões, né? A gente tem que pensar em restauro de terras degradadas, e a gente não pode esquecer do fortalecimento dos meios de subsistência dos agricultores, né? Então, se os agricultores não tiverem uma renda que os faça continuar naquela atividade, de nada adianta uma agricultura sustentável, né?
Então a gente viu no exemplo do Sri Lanka que algumas políticas públicas tornaram a atividade da agricultura em 2020, se não me engano, extremamente difícil, né, com a proibição de produtos e tudo. Algumas pessoas que largaram o ofício da agricultura, mesmo com o levantamento dessas políticas públicas um ano depois, mais ou menos, não voltaram àquela atividade, foram fazer outra coisa da vida, né? Então, precisa ser lucrativo isso aqui, precisa dar dinheiro, né? Tem pessoas que tomam riscos econômicos aqui. E por isso que essa COP do Azerbaijão é a COP do financiamento, né? Então, a gente tem que discutir financiamento da mesma forma como a gente discute todos os outros aspectos aqui de clima. Então, aqui queria trazer nos últimos 2 slides, então a gente fala muito de resiliência, eu acho que a gente não pode esquecer em nenhum momento de como que a gente vai garantir que o produtor rural se adapte às mudanças climáticas que já vão acontecer, estão acontecendo, mas a gente tem uma capacidade grande de mitigação também. Então a agricultura no Brasil ela acaba tendo um foco muito grande como uma atividade de geração de impactos ambientais, porque a gente não tem uma geração tão pesada em outros setores como a Europa e Estados Unidos, por exemplo, tem, né? Então, setor elétrico, enfim, setor de transporte. A agricultura acaba entrando com muita força nessa cobrança, né, em relação ao Brasil, pelo tamanho da nossa produção e pelo perfil dos nossos outros setores. Mas a agricultura não é só uma emissora, né? A agricultura captura carbono, a agricultura tem um potencial de ajudar no cumprimento das metas capturando carbono, de fato reduzindo a mitigação diretamente. E aí, todos aqui, a maioria deve conhecer bastante essa discussão, né? Então, assim, a gente tem hoje uma discussão grande de mensuração de carbono no solo, né? E evidentemente que não é só a gente comprovar, né, a nível fazenda, mas a gente precisa conseguir comprovar isso a nível internacional, com reconhecimento de metodologias. E existe gente muito boa no Brasil hoje trabalhando nisso, né, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista aí da Embrapa, né, o professor Serri talvez seja um dos mais lembrados nesse sentido. Mas não queria colocar isso aqui porque a gente fala muito de adaptação e resiliência, mas a gente tem mitigação. E aí, por fim, acho que é um dado muito relevante, casando bastante com a fala do solo. Em fixação biológica de nitrogênio, esse setor aqui já foi responsável pela mitigação de mais de 20 milhões de toneladas de CO2 equivalentes, né, nos últimos anos. Então, a gente contribui de fato com a mitigação, não só com a adaptação. É isso, falta 1 minuto aqui para encerrar o meu tempo, mas, enfim, foram rápidas pinceladas aí, mas a gente tem a COP30 no Brasil. Eu espero que isso aqui sirva também como um convite, né, quem puder contribuir com o governo brasileiro. Acho que o governo brasileiro precisa de muita ajuda para levar os discursos para fora. Como a agricultura, a gente tem muitos setores que ainda têm falas não tão consertadas aí, e o governo acaba sendo um reflexo disso também. Então, fica um convite aí para que a gente discuta mais esse tema, né? O mundo está ansioso para ouvir o que a gente tem para falar, e o mundo tem bastante coisa para dizer também, né? Se a gente não tiver o que dizer, a gente vai acabar engolindo verdades estrangeiras. Ok, então, agradeço bastante. É isso, pessoal. Obrigado.